Olá pessoal, estamos aqui para abrir a nossa terceira temporada do podcast Fale Mais Sobre Isso. Hoje estamos aqui com um convidado presencial, primeira vez que estamos fazendo presencial, isso. Verdade. Professor Carlos Turci, que é, aliás, Carlo Turci, que é teólogo, ex-seminarista, professor de cursos livres, assessor de comunidades eclesiais de base aqui em Fortaleza. Seja muito bem-vindo, professor. Queria começar a primeira pergunta. Como é que o senhor chegou aqui em Fortaleza? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Muito honrado. Como eu cheguei aqui? Bem, eu sou um imigrante alemão. Eu, na verdade, sou filho de mãe alemã e pai italiano. E eu me interessei em vir ao Brasil na época em que eu cursava seminário católico, lá da minha diocese de origem, Osnabrück, na Alemanha, na Baixa Saxônia, ouvindo falar muito de novos ares teológicos aqui no Brasil, e eu estava estudando para ser padre na faculdade dos jesuítas em Frankfurt, e de lá consegui uma bolsa de estudo fazendo um ano de experiência aqui em Fortaleza. Eu tinha conhecido o cardeal Loscheider na Alemanha, ele fez uma passagem por lá e eu fiz contato e ele me convidou para Fortaleza. E depois do meu ano de experiência, em 86, ele foi tão marcante que eu acabei desejando ficar. E consegui a minha transferência, uma carta de recomendação do meu bispo alemão para o arcebispo daqui, ele me aceitou e eu cursei seminário aqui no Seminário da Prainha até a formatura em 1990. E quando eu era para me ordenar, eu acabei conhecendo a mulher fatal com quem eu acabei me casando e não deu certo o projeto sacerdotal, mas trabalhei aqui em Fortaleza durante 15 anos como professor do seminário da Prainha, no Instituto de Ciências da Religião. E em 2010 eu saí e de lá para cá só mesmo professor freelancer em cursos de extensão em várias faculdades particulares. Maravilha. Apresentação feita, eu passar para o Fale agora apresente a nossa terceira temporada. Pronto. Então, Carlos, muito bom estar com você aqui na abertura da terceira temporada. Quem nos acompanha sabe que a gente já fez uma primeira temporada sobre o ciclo da vida, chamado Ciclo da Vida. Fizemos uma segunda trabalhando a ideia da psicopatologia, com vários convidados. E aí, conversando com o Arley, a gente pensou em fazer a terceira, trabalhando um pouco mais a questão da arte, da cultura. E eu me lembrei, conversei com ele sobre isso, de uma frase ou uma postura de Goethe, quando ele fala em transformar a própria vida numa obra de arte. E aí nós resolvemos tomar essa ideia como mote para a terceira temporada, convidar várias pessoas que estarão aqui conosco em outro momento, falando das suas respectivas áreas, literatura, cinema, e muito grato de você estar aqui para a gente trabalhar exatamente essa ideia. A vida pode ser transformada numa obra de arte? Bem, no caso de Goethe, é uma postura um tanto particular, né? Eu acredito que depende da concepção que uma pessoa tem da sua própria originalidade ou da sua própria peculiaridade, ou particularidade, ou especialidade, né? Eu sou um fã absoluto de uma frase do Caetano, que numa letra de música dizia: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Essa frase eu acho de uma agudeza de percepção. Cada um sabe da sua própria peculiaridade, dos seus anjos, dos seus demônios, das suas luzes, das suas sombras.
Quer dizer, a princípio cada um sabe, mas o biógrafo de Goethe, o Rüdiger Safransky, ele começa na introdução da sua obra dizendo que o nosso tempo hoje não favorece a construção de individualidades consistentes. Essa mania de todo mundo estar o tempo todo bombardeado por estímulos em rede, ele caracteriza nosso tempo, e essa análise não é de hoje. Ela remonta a análises que Erich Fromm fez nos anos 40, 50, quando escreveu suas grandes obras. É uma análise que dizia que vivemos no tempo do conformismo. A sociedade ocidental leva as individualidades a viver vidas conforme as expectativas coletivas, expectativas familiares, expectativas sociais. Então, eu acredito que a ideia da vida como obra de arte, ela, se ela quisesse concretizar, o indivíduo deve ter mecanismos de autoproteção, do que você pode chamar de sacrário interior, essa parte genuína sua, essa peculiaridade sua, essa dor e a delícia de ser quem você é. Coisas que você não pode revelar, não deve postar, não deve colocar em rede, você deve proteger. O equivalente religioso para esse trabalho de autoproteção é salvar sua alma do envenenamento geral. A obra de arte, sendo a sua vida, e ainda não estou nem falando em construções, em coisas, em feitos que você vai deixando, que você vai deixar suas marcas. Estou falando até mesmo da autopercepção. É preciso proteger esse cristal, é preciso, quase que eu digo assim, defender sua virgindade mental, sua pureza, e manter intacto quem você é, porque a violação, a violentação, o estupro é generalizado nessa sociedade, onde mentes são colonizadas, onde pessoas querem colonizar você e fazer você funcionar de acordo com seus esquemas, ideologias, crenças. Então, Safransky diz que Goethe tinha ele chama isso de metabolismo espiritual psíquico com seu mundo. Metabolismo significa, é preciso controlar. Goethe sabia controlar quanto de mundo ele deixava entrar e quanto ele precisava manter a distância. Não porque não fosse interessante, mas por dificuldade de digestão. Daí a palavra metabolismo. Então você precisa, na verdade, estar para fazer a sua vida uma obra de arte, para que ela possa brilhar e não ser sujada, não ser invadida, tomada de conta. Você precisa de filtros, ele chama até, ele apela para conceitos fisiológicos. Você tem que ter um sistema imunológico mental, psíquico e espiritual para ser, eu não vou dizer dono de si, porque ninguém é dono de si, tem coisas que são donos de nós, mas de qualquer forma, controlar um pouco esse metabolismo, como numa dieta. É preciso deixar algumas coisas à distância ou fora de si, porque você sabe que com relação a isso ou aquilo, você tem uma indigestão. Eu vou citar só um exemplo na vida de Goethe. Goethe, não por medo de morrer, mas por uma questão de aversão, mantinha o tema da morte à distância. Literalmente, ele tinha uma postura de dizer, esse lado eu não quero ver, nem quero me preocupar, não quero... Até mesmo em funerais de seus melhores amigos, ele fazia questão de faltar, sempre alegando alguma indigestão.
Daí a ideia do metabolismo, você está entendendo? Tem coisas que são de tal maneira indigestas que Goethe preferia não perder tempo com aquilo. Então, um dos ingredientes é saber que se você quiser viver uma vida corajosa, uma vida que seja invejável, saiba o que te favorece, isso você bota para dentro, e aquilo que te derruba, mantenha isso à distância. Então ele tinha assim, uma seletividade muito grande com relação a isso. Sim. E uma outra questão, com relação a críticos, né? Uma vez ele escreveu para seu amigo Zelter, ele escreveu: opositores não entram em cogitação. Que frase é essa? Opositores não entram em cogitação. Com isso ele quis dizer, olha, né, temos críticos, né? Se você publica, se você faz algo, você se torna alvo de críticas, né? Resenhas de livros e tal. E Goethe, embora ele mesmo tenha se tornado depois crítico de outras obras, crítico literário, mas não gostava. Uma famosa frase dele dizia assim: lá vai um crítico literário, matam aquele cão. Esse tipo de coisa, sabe? Mas, em geral, Goethe considerava seu tempo de vida, que foi considerável, que chegou até 82 anos, mas Goethe achava que o tempo de vida é precioso demais para você gastar tempo em rebater críticos. Nesse sentido, opositores não entram em cogitação. Significa, deixa o povo falar, deixa eles falarem, deixa eles criticarem, eu já estou pensando na minha próxima obra. Eu não vou agora, como certos outros autores, rebater. Né? Diziam que Balzac dizia para os seus críticos, né, a gente se vê no meu próximo romance. Como quem promete vingança literária sobre ele falou mal de Multiman. Goethe preferia não perder tempo com críticos e opositores. Então, essa questão de ser gestor do seu tempo, gestor da sua vida, e não deixar, quase que eu digo assim, com licença da palavra, ninguém mijar na sua perna. Sim. E dedicar a própria vida, então, àquilo que ele considerava importante. Justamente. É por isso que o que nos fascina em Goethe não é apenas sua obra. Ele teve uma vida fascinante. O conceito que eu ligo a vida como obra de arte tem a ver com a fascinação que determinadas vidas exercem depois de séculos sobre nós. Você lê uma biografia dessa e você se sente estimulado. Existem biografias que são estimulantes. Você diz assim, depois de ler uma coisa dessa, eu perdi tempo nos últimos 10 anos, eu devia voltar a escrever, eu devia voltar a viajar. Você está entendendo? Você começa a ganhar ideias. Essas são vidas, obras de arte, vidas estimulantes, fascinantes. O Safran se escreve, né, o próprio Goethe tinha uma consciência muito histórica, né? Ele tinha uma relação com seu tempo, sua época, muito de entranha, muito umbilical, muito visceral, né? Goethe foi muito filho do seu tempo. Ele também teve sorte, não sei se é sorte ou azar, de ter vivido numa época em que praticamente tudo mudou na Europa. Ele foi criado no tempo ainda do Rococó, aquela coisa frívola, meio lúdica, meio brincalhona do Rococó. Ninguém levava nada a sério, no tempo da aristocracia decadente, mas passou pelo tempo da Revolução Francesa, guerras napoleônicas, Weimar foi invadida pelas tropas. Você está entendendo? Ou seja, o próprio Goethe foi à guerra com o seu duque Carlos Augusto. E viu toda a Europa ser remodelada, o feudalismo cair, você está entendendo? A libertação da servidão, a reorganização. Goethe pegou ainda o tempo da restauração, ou seja, a própria época de Goethe era acidentada, era excitante, revolucionária,
tentativa de reconstrução. Goethe ainda pegou os primeiros socialistas, autores do socialismo utópico. Goethe ainda conheceu a ferrovia na sua maturidade. Mas eu estou querendo dizer que, apesar dessa ligação intrínseca de Goethe, quando o velho ele disse para Eckermann, numa carta, quando eu morrer, uma época morre comigo. Quer dizer, eu sou cria de um mundo que não subsistirá. Então ele tinha noção de ter vivido uma vida muito ligada a uma determinada época que não volta mais. Não há restauração grande. A ideia era restaurar, fingir que a Revolução Francesa não tinha acontecido, fortalecer a monarquia, fortalecer a autoridade, fortalecer... Até o dogma da infalibilidade papal foi criado devido à ideia do fortalecimento da autoridade. Goethe sabia que era tudo em vão, que a modernidade vai passar por cima disso. Então ele se sentia também como alguém com quem morre toda uma época, uma última testemunha ocular do mundo antigo, das belas artes, da nobreza, né? E quem ia tomar conta era a burguesia, que tem o dinheiro, mas não tem a arte. Que tem a técnica, mas não tem a nobreza, não tem a classe. Compra títulos de nobreza para fingir que é nobre, mas não tem os bons modos, não tem a generosidade, não tem a atitude classuda que Goethe tanto admirava, né? Mas você percebe que quando lê a vida de Goethe ou lê suas obras, Safransky diz, você tem a sensação que ele continua mais vivo do que muita gente que eu conheço, com quem eu converso todo dia. É a impressão de uma vivacidade, de uma contundência, de uma vida significativa que continua nos iluminando, continua nos aquecendo. Está aí um cara que soube viver. Está aí alguém que fez da sua vida algo memorável. É isso que meu conceito de vida que vira uma obra de arte é ser uma vida memorável. Quer dizer, você tem prazer de rememorar, de se lembrar. É prazeroso se lembrar, inclusive de fases ruins. Mas como foram importantes para o crescimento dessa personalidade rica, é memorável. Carlos, você falou, olha, vida fascinante, vida memorável, personalidade rica. Dá pra gente pensar isso hoje? Me lembrou muito a ideia da individuação em Jung. Pois é. Né? Pois É claro que a gente pensar também que nós temos uma vida tão fascinante como a de Goethe ou de outros, não vamos guardar os devidos do próprio Jung, né? Se você olhar a vida do próprio Jung, ela é profundamente marcada por eventos significativos para ele. E aquilo que realmente não tinha uma grande significação para esse processo inconsciente dele era meio que deixado de lado. Certo, exato. O Goethe usou uma vez uma expressão que talvez possa nos ajudar aqui. Né? Você não precisa ter uma vida absolutamente excitante para ser levado a curtir, no bom e no mau sentido, a sua singularidade preciosa, né? Mas a expressão de Goethe é a seguinte, ele diz, às vezes, ele disse isso com relação ao sofrimento do jovem Werther. Ele disse assim, às vezes você tem que fazer uso poético da sua própria vida. Que expressão? Uso poético da sua própria vida. Você tem que se servir da sua vida de forma poética. Ou seja, ele tinha passado dois episódios, um atrás do outro. Né? Goethe, para começar a falar aqui só entre nós. Só entre nós. Só que tem mais gente ouvindo, mas tem sempre as fofocas também, né? A vida de Goethe era uma vida rica em amores. Amores, amoricos. Nem todos eles se consumaram, né? Muitos ficaram na vontade. Então, a inspiração do sofrimento do jovem Werther tem duas histórias amorosas de Goethe que foram violentas, mas não chegaram à consumação porque a moça em questão estava comprometida.
duas, em série. Então, a facilidade com que Goethe se apaixona, depois precisa de um tempo para desmamar aquela experiência, né, voltar ao normal, depois estar pronto para outra, a facilidade com... Também Goethe era fascinante. Ou seja, não só ele se apaixonava, mas muita mulher jovem e madura acabou se sentindo atraído. Goethe atraía até homens. É sorte, né? Por isso que o Safransky diz, tem alguns que tem já nos genes, no berço, uma certa, tá entendendo? Uma estatura, uma certa beleza física, mas também toda uma postura. O cara é bom de lábia, o cara é bom de papo, o cara é espirituoso. De qualquer coisa ele me faz um soneto. Você tá entendendo? É uma coisa impressionante. Mas esse servir-se da sua vida de forma poética uma das formas de ficar bem com sua história, inclusive com as decepções, é dar-lhes uma forma. Ou quase que eu digo assim, colocar numa forma, ou seja, a palavra em alemão para isso é Gestalt. Colocar sua experiência vivida numa Gestalt, ou seja, numa forma, numa figura, numa formatação. E isso no sentido de salvar. Né? Existe uma música que me marcou muito quando eu era mais jovem, música de um cantor italiano, ele já morreu, inclusive, uns 3 anos atrás, Franco Battiato. E ele fez uma música em italiano que é assim: Che cosa resterà di me del transito terrestre, di tutte le impressioni che ho avuto in questa vita. O que restará de mim? Restará de mim do trânsito terrestre, de toda essa gama de impressões que eu tive, que eu tenho tido ao longo da minha vida? Essa é a pergunta angustiante de um... Eu não vou nem dizer artista, claro, de todo artista, mas de todo ser humano. Quer dizer, o que é que a gente salva de tantas impressões, de tantos apaixonamentos, de tantas recusas, de tanto... O que dá para salvar? Hoje o que a gente faz é o tempo todo clique de forma inflacionária, sabe? Na época não tinha esse recurso. Eu acho que uma das formas de você tentar fixar, uma das ideias em Goethe é isso. Tente fixar o que é efêmero, o que é fugaz. Vocês lembram do Eclesiastes lá na Bíblia, né? Tudo é fugaz, não, nada fica, tudo gira, tudo escorre, pantarei, tudo flui, nada fica, não existe permanência, não existe sequer identidade. Identidade é uma ilusão, identidade. Tá entendendo? Contra isso, há uma peleja antropológica universal e eterna, perene, de tentar salvar momentos fugidios que eram belos, ou então, se não foram belos, foram profundos. Mas fixar. Aí o pintor tenta pintar lá o grito da angústia. Me lembro daquele do Edvard Munch lá. É a angústia do replicante no final de Blade Runner. Justamente do Blade Runner. Que não é Tudo lindo vai aquilo acabar, que ele diz, né? ele diz assim, olha, eu vi, ele diz, na cara do Harrison Ford, seu caçador, ele diz, você não faz ideia o que eu vi. Na minha curta vida de replicante, que eles têm vida 5 programada, anos, eu vi naves espaciais pegando fogo no cinturão de Orion. Você está entendendo? Coisas que você não faz ideia que eu vi. E agora, nada mais disso importa. Agora é tempo de morrer. Sabe, essa coisa de ter que largar. Ele correndo atrás de mais tempo de vida. Sabe? Mas o artista tenta, de alguma forma, fixar. E Goethe fazia escrever. Né? Não só poemas, peças, ensaios, mas também cartas. As cartas de Goethe, e uma das, se eu puder confessar isso aqui, dos meus grandes ressentimentos com a nossa época é que ninguém escreve mais cartas. Eu mesmo me lembro de correspondência antes da internet, quando nos meus primeiros anos, 2 décadas aqui no Brasil, eu me escrevia com minha irmã e nós tínhamos uma correspondência digna de ter sido preservada.
mas nenhum de nós preservou. Cartas onde a gente se analisava, contava sonhos um para o outro, em carta. A carta levava 2 semanas, 1 semana para chegar na Alemanha, de lá de volta, era aquela coisa. Mas são coisas que você jamais diria no telefone. Então a gente se analisava, contava, trocava reminiscências da infância. Quando se encontrava, comentava as cartas que eu recebi de ti, tu recebeste de mim. Hoje não, hoje a gente escreve bilhetes. Como é que tá a mãe? A mãe tá bem, tomou remédio, tomou. Você está entendendo? Mas ninguém tenta mais fixar. E eu acho que existe uma sensação, Farley e Arley, eu acho que tem uma sensação que eu tenho que existe uma sensação meio perdida, mórbida, de que não vale a pena fixar e guardar. Não sei porquê, eu tenho uma sensação que o esforço para sentar, escrever, refletir o que eu vivenciei, colocar no papel, já não vale a pena. O outro já não vai querer ler, não vai ter tempo para ler. E também o medo de colocar no papel. Nós sabemos das intimidades de Goethe com suas amantes, porque as cartas foram guardadas. As pessoas, quase que eu digo assim, perversamente, guardaram as cartas. E o biógrafo, ele tem o que escrever, a vida dele vira romance, vira uma obra preciosa, um cristal, porque ele deixou praticamente os testemunhos, tudo aberto, tudo em papel. E se o outro não jogou fora, meu passado me condena. Você tá tudo aí para você analisar. E você tem a sensação de uma grande riqueza. Que nós acabamos hoje desistindo da nossa riqueza. Ou não temos mais acesso a ela, não vale a pena, ninguém vai querer ler, né? Essa sensação de que nossas vidas são medianas e por isso que eu digo, o cultivo da singularidade preciosa, em primeiro lugar, você tem que ter uma relação consigo mesmo. Você tem que ter uma relação consigo, você tem que ter tempo de solitude. Não de solidão, de solitude. Tempo rico consigo mesmo. Né? Goethe fazia longas andanças floresta acima, escalava serras, colocava coisas lá na madeira, sabe? Jovem, romântico. E depois, na velhice, subia, 4 décadas depois, subia aquela serra de novo para idoso, 1 ano antes de morrer, para reencontrar-se com sua própria inscrição de jovem. Isso lá em Thüringen, né? Existe uma serra onde ele tinha botado, quando jovem, acima de todos os cumes, a calmaria. Uma das suas mais famosas, mais citadas frases. Acima de todos os cumes, a calmaria. Como quem diz, quem chega no topo já não tem mais vento, não tem mais, calma, a eternidade, Você está entendendo? Aí ele foi, para sua vida se tornar redonda, ele foi buscar essa coisa, para ver se ainda estava lá. Para ver se resistiu sua inscrição com a faca na madeira. Ele grifou essa frase que lhe ocorreu lá em cima, das copas das árvores, olhando para o vale. Antes de morrer, ele queria reencontrar-se com sua inscrição. Quando viu, ainda está aqui, a sensação de que minha marca está. Mas a sensação também, eu me reuni como aquela serpente que morde seu rabo, eu me reuni, minha vida terminou redonda. Não é só uma seta que aponta, mas acaba sendo redonda. Minha vida é redonda. Ela faz sentido, eu me reencontrei com... Ainda hoje, a frase é linda. 40 anos depois, a frase continua sendo perfeita. Então, essa sensação de singularidade preciosa, não interessa quem depois vai... Hoje tem gente peregrinando lá para ler a frase que Goethe deixou lá. Hoje é um lugar turístico. Mas o Safransky diz, Goethe já virou... Ele diz assim, ele conseguiu virar uma instituição para si próprio em vida. Ele era capaz de consultar a si próprio. Onde foi que eu escrevi? Você está entendendo? Uma instituição em vida. As pessoas iam para Frankfurt para falar com Goethe. Era um culto em vida. Ou seja, e ele teve até que fugir de lá, por não aguentar. Mas eu estou querendo dizer, não sei se a nossa maneira de viver nosso tempo é propício para isso, para construir uma relação rica consigo próprio.
Tá entendendo? Uma vida que toma conta do seu tempo, que seleciona quem você deixar entrar no seu coração e quem não. Né? Uma frase que Goethe dizia, por exemplo, quando eu digo essas coisas lá em casa, não cai bem. Não cai bem. Você está entendendo? Porque hoje você tem que, de certa forma, a sociedade espera que você seja o tempo todo bem-humorado, que você converse com todo mundo, que você tenha tempo para todas as convenções sociais, aniversários, não sei o que tal, velórios. Você tem que comparar. Tem que comparecer. Você tem que estar lá. Né? Por exemplo, velório, Goethe disse, eu não vou poder. Por decisão, mesmo de amigos, é uma decisão duríssima. Mas atender certas convenções, só porque são convenções, por exemplo, não. Você está entendendo? Esse tomar conta da sua vida. Quando eu digo certas coisas lá em casa, Goethe dizia, olha, eu tenho um critério para avaliar conversas. Goethe gostava de conversa, gostava de trocar. Goethe se trocou com o jovem Schopenhauer, porque era interessado no que um jovem ia dizer. Você está entendendo? Da sua obra, discutiu suas obras com gente. Mas Goethe tinha um critério. Assim, as conversas boas e que valem a pena são as conversas que me promoveram. E presta atenção, promover não quer dizer um conceito egoísta, alguém que dizer assim, né? Promover no sentido assim de enriquecer. Né? A palavra alemã é gefördert. É como quem diz que me favoreceram humanamente, que me enriqueceram, que me colocaram para frente, que me fizeram ver algo. Então, com esse tipo de gente, Goethe gostava de se inscrever, trocar correspondência, tá entendendo? Tipo assim, olha, nós precisamos nos conhecer melhor. Né? Então, quando você vê certas cartas, inclusive amorosas, ou entre amigos, ou entre... ele se escreveu com meio mundo da época. Quando você faz uma lista dos seus interlocutores, você cai para trás. Né? De gente mais simples até os mais graúdos da época. Ele se encontrou com Napoleão. E a primeira coisa que Napoleão disse para ele, o senhor é autor do Werther? Eu li o Werther 7 vezes. Deve ser mentira, né? Napoleão tem tempo para ler o Werther. Mas Napoleão disse isso foi testemunhado. Napoleão disse na cara do Goethe, eu li o seu Werther 7 vezes. É para ficar cheio de pé num negócio desse. Tá entendendo? Mas essa ideia de que os relacionamentos devem nos acrescentar algo, devem nos promover em nossa humanidade, devem nos abrir os olhos, nos fazer ver algo. Outra coisa, né, tem a obra e tem a vida. Né? Você pode... Existem artistas cuja obra é excelente e sua vida é absolutamente pacata, não acidentada, não excitante. Um grande exemplo é Kant. Kant é um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Reconhecidamente, mas nunca saiu de Königsberg. Um homem provinciano, não casou, não amou. Se ele amou, não se tem notícia. Um solteirão, sabe? Absolutamente, um gênio, mas você não pode dizer, você diz assim, filosofia de Kant, acrescenta, mas a vida de Kant, o que a vida de Kant tem para oferecer? Você está entendendo? Isso só para ter um exemplo. Existem autoridades do pensamento, mas cuja vida você não aprende nada de lá. É uma coisa absolutamente estancada, estacionada, certo? Já Goethe não. Então, essa relação com... Aí Goethe diz assim, importante para uma vida trabalhada, formatada, é ser capaz de prestar atenção. Então, eu acho que na vida do artista, existe essa dimensão de uma atenciosidade maior do que normal. Uma atenção, o mundo lhe chama atenção. Né? Goethe era um sujeito que se sentia atraído, a sua atenção era facilmente captada.
Martin Buber, que escreveu em 1923 aquele famoso livro Eu e Tu, Martin Buber, ele analisa na relação eu e o tu não é necessariamente um tu humano, pode ser um tu animal, um tu, né, ou um tu mineral, pode ser a natureza que me dirige a palavra, que me diz algo. Né? Existem egos que dizem, isso não me diz nada. Não percebem seu mundo, não percebem que o mundo fala, que o mundo é palavra. Essa mística é um pouco judaica. No mundo é palavra, o mundo vive pela palavra, o mundo fala. Né? Goethe tinha um ego que era facilmente receptor da palavra. Ele se sentia endereçado. O mundo tem a ver comigo, ele me diz algo, isso me chama a atenção. Né? Então, essa questão da atenção, o Martin Buber escreveu, ele louva no Eu e Tu 3 eus, que ele chama de grandes eus. O primeiro é Sócrates, né? Martin Buber escreve, como é bonito o eu de Sócrates, devido ao tu, que são os dialogantes, os interlocutores, o homem da conversa, o homem do mercado, o homem social, Sócrates, que gosta de conversar, todo dia ele está na feira para conversar. Mas conversas, não só fofocas, conversas que promovem, que falam sobre justiça, sobre amor, sobre a polis, sobre a cidade, sobre... Tá entendendo? Sobre o eros, sobre a morte, essas coisas. Conversas de conteúdo. Mas como é belo, ele diz, o eu de Sócrates, porque é o eu, onde o tu é um outro ser humano. Aí ele diz, como é belo o eu de Goethe. Onde o Goethe teve não sei quantos tus humanos e da natureza. Goethe era fascinado pelo fenômeno da luz, pelo fenômeno das cores. Ele era apaixonado por cores, por luz. Escreveu um tratado sobre luz, estudou Newton, discordou de Newton. Fez uma outra teoria da luz, da fração da luz, da retina do olho. Goethe escreveu, não existiria, nós não veríamos nada do sol e da luz se a natureza do olho humano não fosse uma natureza solar. Existe uma isonomia entre os tipos de nervo óptico, retina, mácula que temos aqui dentro e o que está lá fora. Um foi feito para o outro. Você está entendendo? Essa é a percepção do artista. E por isso que o mundo é belo. Aí o Buber diz, não só o mundo era belo para Goethe. Goethe era belo para o mundo porque seus olhos sabiam prestar atenção. Simone Weil, uma filósofa francesa, século XX, disse uma vez, a mais bonita forma de generosidade humana é prestar atenção. É a atenção que você oferece ao outro. A atenção que você presta. Ninguém, essa é uma das coisas do nosso tempo, eu falei. Ninguém quase presta atenção ao que o outro diz, a beleza do que está na sua frente. Os nossos cliques são inflacionários. A gente faz um monte de pose idiota, mas não clica a beleza que está à nossa frente, inadulterada, sabe? Tudo passa por filtro, tudo é artificial. Então, uma das coisas que nós devemos, nesse nosso programa, nos precaver, quando falamos da vida de obra de arte, não confundir isso com uma atitude artificiosa, de tentar botar não sei quantos filtros e não sei quantos photoshops para a minha vida parecer artística. Parecer, você está entendendo? Não pode ser confundido com fazer pose para a câmera. Aí é que está, né? Tem a ver com lapidar a sua vida no sentido de tornar-se memorável. Isso significa também correr riscos. Uma vida como obra de arte memorável, ela corre riscos, ela se expõe. Entendendo? E não dessa forma de confundir com uma tentativa de parecer o que no fundo não corresponde a você, certo? Tem essa pergunta eu poderia fazer mais à frente, mas eu vou aproveitar, já que você tocou também na questão da literatura. Eu vi 2 críticos de literatura, um o Harold Bloom e o outro Terry Eagleton. Eles
falando de momentos diferentes, mas eles usam basicamente a mesma frase. Ele diz que a grande literatura, a literatura clássica, ele diz assim, é uma literatura séria. Mas séria em que sentido? É uma literatura que você não lê de forma incólume. Você não passa como se for, você não lê como se fosse um passatempo. Aquilo lhe afeta. Né? Aquilo obriga você a um aprofundamento da visão de si mesmo. A literatura, por exemplo, em Goethe, que você disse, olha, foi a forma como ele, uma das formas através das quais ele encontrou para meio que registrar essa vida, ela é um caminho para a gente reencontrar essa possibilidade? Acho que sim. Eu concordo com essa leitura, com essa frase sobre os clássicos, e assim tem me acontecido mesmo. Existem livros que não são apenas bons, boa diversão e uma boa viagem mental, mas que são isso que Goethe exige de uma boa conversa, que promovem a gente, que estimulam a gente. Inclusive para viver mais, para viver melhor, no sentido da morte do Ivan Ilyich Tolstói, que é um desses livros, né? É um conto que não deixa você incólume, porque lhe mostra como você vive no mecânico, a vida se esvai e daqui a pouco a doença chega e você não tem como corrigir mais nada. É terrível esse pensamento, né? Eu vou dar um exemplo com relação a Goethe, né? Goethe, depois das suas primeiras obras, Götz von Berlichingen, depois o Werther, ele virou uma sumidade na Alemanha, virou. A obra foi traduzida em outras línguas e tal, e em Frankfurt, onde ele ainda estava, todo um culto se desenvolveu em torno da sua figura. Pessoas queriam ver Goethe, iam para Frankfurt e tal. Então ele viveu lá sua fase de gênio literário. Sua fama era literária. Ele tinha cursado direito, virou jurista, abandonou antes da formatura, depois conseguiu, não sei como, a formatura, mas não foi mais na universidade, em Leipzig. Mas, numa certa altura, Goethe se cansou dessa... E isso é uma coisa que nós devemos entender também. Goethe conheceu, ele confessou isso, ele conheceu o que nós chamamos de tédio da vida. Até mesmo asco da vida. Ou seja, não era só aquele Sonny Boy, aquela criatura ensolarada, genial, espirituosa, engenhosa, mas ele conheceu também, eu acho que todo artista sabe disso, depois do show, o anticlímax, a solidão, o vazio, depois da grande exposição, do grande sucesso, há um vazio que se instala. Eu acho que uma vida como obra de arte, uma vida de artista, ela necessariamente tem também esse autodistanciamento do sucesso. Então, a certa altura, Goethe decidiu aceitar o convite do duque lá de Weimar, Sachsen-Weimar, Carlos Augusto, a viver na corte dele. Saiu de Frankfurt e quis dar todo um chega para lá, para uma existência literária, para uma fama de gênio literário. Ele, inclusive, durante uma época, ele animava festas, fazendo assim, como aqueles repentistas nossos, que você dá um mote, ele fazia um soneto, ele fazia um longo poema, cordéis, etc. Ele era desse tipo. Dá um mote pro Goethe, aí todo mundo ri, todo mundo se diverte, era cheio de piada, cheio de coisa. Ele se cansou, ele teve asco dessa fase e entrou na vida da corte, se tornou ministro, estudou geologia, virou ministro de construção de estradas, melhorando durante 10 anos da sua vida. Isso foi em 1775. Até os começo dos anos 80, Goethe não produziu mais nada literariamente, porque ele queria ser o homem da ação. Ele queria mostrar que para uma vida não é suficiente ter escrito livros. Você está entendendo? Essa coisa que a gente, nos cursos sempre diz, né, que a grande literatura, ela tem a ver com a transformação de nossas vidas. Eu me lembro daquela frase do professor Keating lá no filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde ele dizia para os seus alunos de literatura inglesa: não lemos Lord Byron, não lemos Longfellow só para curtir.
No nosso caso seria Fernando Pessoa, seria Vinícius, seria... Não lemos esses caras para curtir sua... Lemos porque queremos que nossas vidas sejam mais significativas, sejam mais memoráveis. Essa é a mensagem. Então, Goethe, numa certa altura da sua vida, achou que devesse largar o papel e ir para a prática, ir para a ação. E perceber que, na verdade, não é só as belas artes, não é só a bela alma, Schöngeist em alemão, belo espírito que muda o mundo. É a política, para você ver a compreensão moderna da coisa. Então, Goethe foi ministro de mineração, de minas e energias, de construção de estradas, e fez um orçamento, e exigiu investimento, e visitou locais e sítios geográficos para poder planejar e tudo mais, certo? E quando foi o início dos anos 80, pouco antes da Revolução Francesa, ele percebeu com espanto que nos últimos anos já não havia produzido nada. E aí ele começou a viver esse conflito entre o homem de letras, isso me lembra Dom Quixote, o homem de letras e o homem de armas. Armas aqui entendido como o homem da ação, o homem da transformação do mundo, aquele que luta nas ruas, que vai lutar pela benfeitoria da população e tudo mais, certo? Que vai salvar vidas e tudo mais, certo? E aí, agora vem a ideia, como é que você faz da sua vida, dessa sua experiência de vida, aqui a fama literária e aqui a tentativa de ser útil à humanidade. Né? Tendo mecenas, alguém que te banca, mas você contribui. E aí ele concebeu uma peça chamada Torquato Tasso. Uma peça com só 5 personagens. Mas Torquato Tasso, pouca gente conhece, todo mundo conhece o Fausto, todo mundo conhece o Werther, mas pouca gente conhece o Torquato Tasso. Mas o Torquato Tasso, ele criou, entre os 5 personagens, tem 2 que são exatamente antípodas, ou seja, quase antagonistas. Tipo assim, 2 extremos. Tem o Torquato Tasso, que é o poeta, uma figura histórica que viveu mesmo na Itália, pré-renascentista. Torquato Tasso que escreveu aquela grande obra poética Jerusalém Libertada, sobre as Cruzadas. Torquato Tasso. Né? E ele é o homem genial. Em Goethe, uma parte da sua personalidade, Goethe colocou no Tasso. Né? O homem genial das letras, o jovem, e que encanta a princesa, que encanta... As mulheres disputam por ele, mas, ao mesmo tempo, não o querem como homem. Você está entendendo? Acham muito galante, acham muito legal, mas quando ele tenta alguma coisa, não rola. Do outro lado, o diplomata Antônio. O homem da política, que costura tratados de paz entre Pisa e Ferrara e Florença, que vai para Santa Sé em Roma e costura tratado com o Papa. Você está entendendo? É o Antônio. E o Antônio, que é o homem da ação, da política, se ressente do fácil sucesso que o poeta Tasso, que não sabe fazer um ó com a quenga, que não sabe fritar um ovo, que só vive mantido pelo mecenas, pelo Duque de Ferrara, que é outro personagem da peça. Ou seja, um parasita, mas é o grande poeta, laureado, com a coroa de louros, e as mulheres amam. O Antônio se ressente. Mas, na peça, as 2 mulheres que gostam dos 2, colocam os 2 homens em contato. Mas eles percebem e eles se ofendem mutuamente. Não conseguem... É mais ou menos como Narciso e Boca de Ouro, lá do Hermann Hesse, que é uma espécie... Também 2 antípodas que, na verdade, se pertencem, deviam, né? Mas, às vezes, você tem um que é mais da fantasia, da letra, e um mais da política, das armas, do real. Mas aí falta-lhe a fantasia, falta-lhe imaginação, falta-lhe sensibilidade. Tudo que o Tasso tem de sobra. Mas ao Tasso falta pragmatismo, praticidade, ação, destemor. E no final, Tasso sucumbe. A peça termina, ele sucumbindo, caindo nos braços do Antônio. Me segura, porque eu não tenho chão debaixo dos pés. Toda a minha poesia é apenas poesia. Então, isso significa fazer da nossa vida
uso poético. Agora você percebe, você lê uma peça como Torquato Tass, lhe ocorrem, ao ler esses diálogos, muitos tipos que você conhece. Você se reconhece em boa parte. Você está entendendo? É porque é vida refletida. Vida como obra de arte é vida refletida pelo espelho da mediação, ou da escrita, ou da pintura, ou da fotografia, mas grandes obras clássicas são obras onde o autor vivenciou em boa parte aquilo que ele descreve. Você está entendendo? Ele puxou lá do seu poço e ao mesmo tempo se elevou para cima disso, porque a maestria com que conta, com que desenha esses diálogos, não seria possível se ele não já tivesse, pelo menos parcialmente, superado essa fase. É um certo distanciamento, mas um certo envolvimento é imprescindível para essas obras nos tocarem da maneira como nos tocam. Você é puxado para dentro dessa dinâmica. Então, acho que uma grande obra, ela tem a ver com esse tipo de conflito interior, certo? Entre o externo e o interno, entre o consciente e o inconsciente, entre o mundo e a sua subjetividade. Queria puxar agora... Você falou do Narciso e Boca de Ouro. Eu acho interessante essa junção, porque no filme... não sei se você chegou a ver o filme. Vi o filme. Pronto, é engraçado no filme que as várias mulheres que o Narciso... Não, Boca de Ouro. Boca de Ouro conhece quando foge do mosteiro, elas estão todas representadas nas santas que eles cumprem. Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, elas reencontram um caminho espiritual. Exatamente. A vivência diária reencontra um caminho espiritual. Exatamente. E aí acaba sendo esculturas com alma. O Narciso, que nunca amou nenhuma mulher, mas ele tem a percepção de dizer, aqui tem algo do Boca de Ouro que só ele sabe dizer, mas essa obra é espiritualizada, não no sentido religioso, mas no sentido de dizer, essa estátua tem alma porque é vida vivida. Ele botou toda a sua densidade, e o Boca de Ouro, ele faz isso. Ele sublima, inclusive as decepções, colocando em forma, formatando, configurando a coisa. E aí cria monumentos. Cria verdadeiros monumentos. Sabe? Ou seja, pegaria uma vivência, as vivências comuns da vida, e daria a elas um significado maior. Exatamente. Será que é esse o caminho para... certamente faz parte do caminho, porque esse aqui é multidimensional, né? Eu me lembro, para analisar, por exemplo, uma vida assim bastante agitada como a de Goethe, me lembro de um verso do Milton Nascimento, naquela canção, nos marcou a todos, eu acho que vocês também, foi nos bailes da vida, né? Onde o Milton tem um verso lá que diz assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão. Todo artista deve ir aonde o povo está, né? Isso. Então, essa expressão, alma repleta de chão, chão percorrido, chão andado, viajado, você está entendendo? Então, a questão das viagens a pé, na época era de coach, de diligência, eu não sei como eles viajavam. Goethe passou 2 anos na Itália, ele mesmo, sabe, vivendo coisas lá que nunca nem soubemos, sabe, que ele fez lá, estudou muito, mas também amou muito. Quando voltou para a Alemanha, fez aquelas elegias de amor sobre uma tal de Faustina, que deve ser uma figura, né, mudado o nome e tal. E as próprias mulheres com quem Goethe se relacionava em Weimar, né, mulheres que ele amou, mulheres de classe, de posição, que nunca cederam, mas eram doidos para ter Goethe, mas não podiam, que eram casados, não sei o que tal. Charlotte von Stein era uma dessas, né? Aí quando ele voltou e ela leu as elegias assim, eu sei que teve lá em Roma, eu sei que teve, né? E depois Goethe se envolveu, inclusive, com aquela moça com quem ele acabou depois se juntando, vivendo, na época era um escândalo em Weimar, vivendo no mancebo mesmo, amancebado mesmo. Depois casaram, era uma moça plebeia, e Goethe já era, né, elevado ao nível de aristocrata. E a Charlotte von Stein
morrendo de ciúmes. E ela escreveu, e as cartas nós temos. Aí ela escreveu, você voltou da Itália todo sensualizado, eu acho incrível que você se permite viver com essa criatura. E, tá entendendo? Aí Goethe escreveu, bom, eu acho que a senhora não tem direito de reclamar, porque nunca faltou da minha parte de querer. A senhora nunca fez questão de ter da minha parte essas emoções e essas experiências mais amorosas profundas, que a senhora sempre me manteve à distância. Agora eu estou me jogando nessa. A senhora não tem direito para reclamar. Então, essa forma de vivenciar, de se expor e de refletir isso depois, em cartas e em obras, tem a ver também com essa, vamos dizer assim, esse se jogar, esse percorrer milhas e milhas de vida, de aventura. Eu me lembro que Hermann Hesse, que era realmente fascinado por Jung, mas Hermann Hesse uma vez fez a seguinte reflexão sobre a alma do artista. Eu sei que Jung havia escrito, no artista, numa pessoa com capacidade artística, a divisória interior entre consciente e inconsciente, ela é mais porosa, ela é menos rígida. O artista sonha mais intensamente, se lembra mais, sonho invade realidade, realidade invade sonho. Há essa troca interior, essa falta de fronteira, falta de proteção, o artista vive muito intensamente. Hermann Hesse levou essa fronteira para fora e dizia, como no sentido de Milton Nascimento, o artista que quer fazer da sua vida também algo memorável, ele tem uma alma porosa para fora. As coisas do mundo o afetam mais do que uma pessoa normal. Ele tem menos defesa. Ele sofre com as guerras mais do que uma pessoa comum. Ele sofre com amores, desamores, com ofensas, ele é mais sensível, mais no sentido assim, sua alma é mais curiosa. Ela é como uma esponja, escreveu Hermann Hesse. O artista, ele puxa o mundo para dentro de si. Ou então, se ele puxa para dentro de si, ele alarga sua alma de uma forma, o seu coração, não me lembro agora a metáfora que ele usa, coração, alma, ele alarga a si próprio para caber cada vez mais mundo em si. Isso definiria Goethe. Uma alma que é cheia de mundo, uma alma repleta de chão, mas chão no sentido como metáfora do que está aí para ser vivido. Mas nesse ponto, eu volto ao que eu disse no começo. Discordando talvez Goethe de Hermann Hesse, no seguinte item, cuidado para não deixar mundo demais entrar, para você ser totalmente colonizado, possuído por guerra, você está entendendo por que está aí? Você precisa saber onde você deve trancar os portões para dizer, eu preciso agora digerir. Isso deve virar imagem dentro de mim, isso deve virar obra dentro de mim. Nos próximos 10 dias, não fale comigo. Você está entendendo? Essas retiradas você tem que ter para a alma poder processar. E eu acho que esse bombardeio constante de informações, de imagens, de ligações, todo mundo quer, fazem com que nossas vidas sejam pouco produtivas, muito exaustas, muito exauridas, muito talvez doadas, muito utilitárias, mas pouco nossas e pouco produtivas nesse sentido. Eu não gosto dessa defesa do multitask, né? Multitask, tipo assim, eu sei atender não sei quantas ligações ao mesmo tempo, eu sei fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Eu acho tudo isso um saco e um perigo até mesmo, um perigo, né? Eu tomei, por exemplo, recentemente a decisão, por causa dessa sobrecarga, de desinstalar Facebook e Instagram, né? Porque saturou de certa forma para mim, você está entendendo?
as imbecilidades. E eu precisava disso para divulgar meus cursos, porque eu sou freelancer, eu preciso botar minhas coisas no meio do mundo, certo? Mas eu tomei essa decisão, não sei se é por um tempo ou se é para sempre, mas eu acho que fazer sua vida obra de arte não quer dizer necessariamente faça algo extraordinário, não sei o quê, mas proteja sua saúde mental e proteja a sua espiritualidade. Um verso muito caro a mim, do Bob Dylan, é de uma música onde ele diz, inclusive é sobre o bombardeio que vem na TV. É uma música, chama-se TV Talking Song, dos anos 80, final dos anos 80, onde ele diz: Your mind is your temple, keep it beautiful and free. Don't let an egg get laid in it by something you can't see. Sua mente é seu templo, mantenha-o bonito e livre. E não deixe que alguém que você não veja coloque um ovo podre lá. Então, essa ideia, sabe? Hoje nós temos esse conceito de colonização mental. Acontece até em casamento, em relações privadas, né? Essa defesa da individualidade preciosa, da singularidade preciosa, ela precisa cuidados e cultivo. Cuidar da alma, salvar sua alma da degenerência generalizada é a tarefa número 1 hoje em dia, eu acho. É o ponto central da individuação de Jung, né? Acho que é isso. Acho que é bem isso que eu tinha em mente. Né? Essa coisa de, inclusive, esse movimento circular, de se reencontrar, reconectar-se com algo mais profundo seu, para ver se sua vida faz sentido. Esse sentido não cai do céu, ele está lá, mas ele precisa ser encontrado, e você tem que ir à busca do sentido. Que sentido teve minha vida? Onde o círculo se fecha? Né? Eu estou procurando hoje em dia muito saber por que certas músicas na minha vida, certas leituras da minha juventude, o que é que me marcou, o que é que me atraiu, o que ainda continua significativo disso, quantas decisões eu enterrei, quantos ainda estão vivos, quantos eu preciso redespertar, né? Por que minha vida deu essa guinada? Por que é que eu saí da Alemanha e estou no Brasil? Por que é que eu não fui padre, casei, tenho filhos? Por que é que eu larguei o emprego fixo, agora sou freelancer? São tantas coisas que não são apenas decisões. São decisões, mas também foram oportunidades, né? Meio seduzido e meio se deixar seduzir. É uma coisa meio passivo, meio ativo, misturado. Para entender aquilo, você tem que se dedicar. Ou seja, sua vida deve lhe parecer interessante. Ai de ti se a sua vida lhe parecer insignificante e monótona e enfadonha, tediosa. Né? Se uma fase da sua vida lhe der essa impressão, dê uma guinada, busque uma mudança de ares. Né? Então, essa relação preciosa consigo mesmo, pouca gente tem, porque nós somos praticamente ensinados a não tê-la. Né? O que sobra, essa questão da escala de trabalho, né? O que sobra no final de um dia de trabalho, na carteira assinada, é exaustão. A própria Simone Weil, que era uma filósofa, né? Foi trabalhar em fábrica da Renault, na França, para descobrir que no final de um dia na linha de montagem e no final de uma semana, você é um caco. Você não quer pensar, você não consegue mais pensar e nem se relacionar. A única coisa que você sente de si mesmo é a exaustão e a vontade de dormir. Ou de assistir uma coisa bem besta, para não puxar mais pelos neurônios. Você quer ser deixado em paz. Rapaz, uma vida dessa é massacrante. Massacrante. Ninguém merece. Que torna uma obra de arte você saber cultivar a sua singularidade hoje em dia, né? Eu acho. Você falando dessa coisa da rede social, e a gente sabe que pelos próprios algoritmos, Instagram, Facebook, ele tende a lhe mostrar publicações que você curta, né? Então, se você fica no circuito fechado, Isso. dentro daquilo que você já é acostumado a ver, né? É uma coisa meio fechada em si mesmo. Ou seja, você não vê o diferente. Né? E aí eu fico pensando na importância, para esse tema que a gente está trazendo, do confronto com aquilo que é diferente. Yeah.
né, do confronto com aquilo que eu acho que é Wittgenstein que ele fala da necessidade de cultivar uma ética do espanto, de estar aberto para as diferenças, de estar. Você falou de Goethe viajando para a Itália, quer dizer, na hora que eu faço uma viagem, o que é que realmente eu estou me confrontando ali? Justamente. É só uma viagem ou é uma coisa que me obriga a largar as minhas fronteiras para ter um pouco mais de mundo? Exatamente. Esse é o tema que eu queria justamente frisar com essa música do Milton, sabe assim? É preciso sair e abrir sua alma, sua interioridade para mais experiências de mundo. Eu recentemente, eu tive que palestrar para um programa do governo do estado de preparação de categorias para aposentadoria precoce, né? Que hoje tem esse negócio. Muita gente quer se aposentar antes, com certa redução de aposentadoria. E eu estava na frente de uma plateia com quase 200 policiais militares. Inclusive naquele centro lá, na Borges de Melo. Rapaz, ali, todo mundo com medo do buraco da aposentadoria, né? Daquele momento em que você tem que entregar sua farda, tem que entregar sua arma. E você sabe que em categorias muito corporativistas como aquela, há essas coisas, essa rotina, e esse esprit de corps, define você. Durante 20, 30 anos, definiu você. E a vida da sua família, sabe? Você se encontra depois do trabalho com os colegas de farda, quando você está entendendo, é aquele mesmo churrasco, aquele mesmo papo, aquela mesma... E eu estava dizendo assim, olha, o problema já está nessa própria unidimensionalidade da sua vida, desse próprio universo fechado, desse próprio, sempre o mesmo papo, as mesmas ideias. Mundo, né? Mesmo mundo. Quer dizer, eu digo assim, quantos de vocês vão também... você puxaram as esposas, os filhos para dentro do seu mundo, ou a sua esposa tem uma outra atividade, talvez econômica, ela tem uma lojinha, ela tem não sei o que tal, uma venda. Você vai estar com as amigas dela, você vai para o mundo dela também. Você cultivou nesses anos de farda, cultivou um hobby. Né? É uma das ideias que Goethe sempre teve. Rapaz, eu posso ser ministro de mineração, eu estou aqui atrás de metais minérios, mas eu posso continuar escrevendo, eu posso continuar lendo, eu posso continuar fazendo teatro. Ou seja, é preciso viver uma vida multidimensional. Ou pelo menos, essa questão do hobby é muito importante. Na minha vida, por exemplo, uma das coisas que nos últimos 10 anos me tem dado alento e até mesmo me tem fornecido momentos únicos de beleza, de relação com o mundo, é a jardinagem. O pessoal fala tão mal de jardinagem, eu não entendo. Né? Cuidar do meio ambiente sem luta de classe é jardinagem. Que seja. A jardinagem, mesmo sem ideologia, ela é preciosa. A terra, a água, a planta que lhe corresponde. O cuidado que você investe, ele é lhe retribuído de forma muito rápida, muito bonita, muito generosa. Você está entendendo? A natureza é encantadora quando bem cuidada. E nós somos natureza. Isso, você está entendendo? Então, um cara como eu, que vive lá nos livros e dando aula e palestra e tudo mais, e curso, eu preciso de contato de vida. Você está entendendo? Eu preciso de tempo com família, filhos, amigos e horizontes abertos. Se eu vivo na frente de telas, eu preciso de momentos da minha vida, preciso cuidar e cultivar. Eu tenho que ter uma atividade nisso, uma iniciativa nisso. E isso a maioria dos profissionais não tem. A vida corre, eles não estão no comando dessa história, não tem a iniciativa. No final do expediente, exaustão. Não me aperrei, eu tenho direito de tomar minha cerveja e falar com meus colegas, mas não sai do mofo, do cafofo dessa vida pequena, desse piccolo mundo. É preciso ampliar, mas aí você tem que, às vezes, uma doença lhe ensina isso, um acidente de trabalho lhe ensina isso, você desce para o fundo do poço,
O que é que eu faço agora na minha vida? Aí o cara começa a se engajar nas coisas da esposa. A esposa diz, eu não quero você aqui. Era melhor antes, quando você trabalha. Você está entendendo? O cara sente que está sobrando. Ninguém me quer. O que é que eu faço agora da minha vida? Porque tem sido só aquilo. Durante 30 anos. Isso é uma armadilha. Então, vida como obra de arte tem a ver com isso também. Cultive em tempo, desde sempre. Alguma banda musical, algum instrumento. Não. Tá entendendo? Eu trabalho muito com a terceira idade. O pessoal hoje se vira. Eu fiz um curso de cerâmica. Eu estou fazendo um curso de piano. Eu tenho uma professora que vai lá em casa. Você aprender piano depois de 70? Não, eu não tenho pretensões. Mas eu me mantenho. Eu tenho um contato. Eu aprendo alguma coisa. Mas eu treino. A motórica. Você tá entendendo? Neural. Fica nativo. É preciso fazer algo desse tipo. Para tornar, sobretudo, esse último terço da nossa vida algo memorável e não ter essa sensação de constante e silencioso declínio. É terrível a sensação. E muitos dos meus alunos têm essa sensação. Descendo a ladeira, sabe como é que é? Né? A idade do condor. Condor aqui, condor aí, você está entendendo? Toda iniciativa não tem algo gratificante, algo produtivo. Mas para isso você tem que entrar em contato. E essa busca, sair da bolha. E essa busca não precisa esperar esse momento de terceira idade. Né? Por exemplo, Ivan Illich não precisa ser no final da vida, à beira da morte, a qualquer momento. Eu assisti recentemente um filme que você citou, que é A Última Estação, do Tolstói, né? Então, assim, ótimo. Eu não preciso fazer essa viagem no final da vida. No final da vida. Hermann Hesse escreveu, ele devia ter saído 20 anos antes ou 30 anos antes. Mas não. Para isso a gente tem que saber o que gosta, né? Pois é. Se você não sabe, você não sabe o que gosta. Você sabe o que o mundo quer que você goste. Experimentar. É o que vem nas telas. É o que vem no algoritmo que você algoritmo. Mas é interessante isso que o Carlos está falando, porque esse aspecto do trabalho e principalmente dessa situação na qual nós às vezes nos engajamos, eles nos conformam. Justamente. Né? Eles nos conformam àquela realidade. Justamente. E a gente vai se acostumando àquilo e outras possibilidades vão sendo deixadas de lado. Justamente. Em nome da rotina, do dia a dia. E às vezes até mesmo nos formatam. De uma coisa tal que você se identifica de tal maneira com aquilo que fez sempre, que não concebe uma existência para além daquilo. É muito limitador isso aí. Quer dizer, isso tem a ver também com os círculos sociais com que você participa, né? Tem gente que não sai da sua classe social, sempre aquela mesma coisa meio incestuosa, sabe? É arejante, é arejador você ter contato com pessoas diversas, de várias classes, de várias experiências profissionais, de várias etnias. É arejador. Tá entendendo? Por isso que essa coisa da alma repleta de chão é preciso realmente alargar os círculos de mundo né? Agora não pode se vender, não se deixar tragar pelo que está aí, porque aí sem um sistema imunológico forte você fica doente, né? Sendo muito poroso, muito sensível, você pode ficar somatizando um monte de coisas. Aí é bom se preservar, sabe? Eu fico pensando agora, nos cursos, né, a gente conversando, essa história do artista ou do escritor que tem uma vida muito... não que eu esteja desejando a mesma vida, porque são outros tempos, mas você pega um Cervantes que passou anos preso, como... Você não vai Você não vai querer um negócio desse para ninguém, né? Saint-Exupéry atravessando o Mediterrâneo, as escuras. Quebrando no deserto. Quebrando no deserto. Quase morre no deserto. Oscar Wilde, 2 anos numa prisão. Mas o próprio Dostoiévski, que foi preso, salvo da pena de morte às beiras da execução, né? E o quanto isso transformou a visão de mundo e a obra de cada um deles. Pois é por isso que em Dostoiévski você tem, em vários grandes autores, você tem esse reconhecimento, não vou dizer uma gratidão pelas agruras que passaram, mas um reconhecimento de que uma certa fortaleza de caráter, uma certa sensação de que minha vida foi única,
disso faz parte também, fazem parte as experiências menos agradáveis, as experiências mais duras. Elas tornam nossas vidas também memoráveis, únicas, quando você tem, quase que eu digo assim, uma boa história para contar. Tem uma frase que é atribuída a Graham Greene, uma frase terrível. Graham Greene, aquele autor, né, britânico, ele disse uma vez: o segredo de todo grande escritor é sua infância infeliz. Deus me defenda, né? Mas para dizer, ou seja, pessoas que não têm problemas com a vida ou que não têm conflitos para resolver, talvez tenham poucos estímulos também de tentar superar isso de alguma forma de obra, de arte. Você está entendendo? Porque deve haver uma grande motivação. Eu vou contar um fato meu, assim, muito curioso, pessoal. Eu ia me formar em 1990 em teologia, lá no Seminário da Prainha. E eu tinha que escolher um tema teológico da tradição sobre o qual dissertar para, né, trabalho término de curso. E a minha vida inteira eu tenho um problema com esse tipo de trabalho acadêmico, porque eu não consigo me motivar, porque tudo que você faz, essas monografias que a gente chama, a gente pega um livro, escreve sobre ele e passa, né? Só que eu sempre pensei, o que a gente escreve é muito mais bendito lá do autor do que eu possa, né? Então eu estava lá numa crise, eu digo, eu não vou conseguir fazer, eu não tenho um tema, tudo me parece insípido, tudo é... Já foi dito, nós somos epígonos, as grandes ideias já foram. Aí me ocorreu, na minha atividade pastoral lá em Messejana, em Lagoa Redonda, me ocorreu um fato que me levou numa experiência meio traumática, num terreno ocupado lá, onde eu tentei intermediar entre a polícia e os capangas e o dono da desocupação, como é que chama? De reintegração de postos, e os ocupantes. Eu era seminarista, eu fui intermediar, aí eu fui vítima de violência policial e quebraram meu braço, eu fui no hospital, fui preso, passei na delegacia, eu era estrangeiro e eles iam me expulsar do país, não sei o que tal. Aí no final eu sei que a arquidiocese assumiu a defesa, o processo foi arquivado e tudo mais. Mas isso que me aconteceu, imediatamente, eu estava com o braço na tipóia aqui, tudo cheio de gesso, imediatamente eu sabia o que ia fazer. Eu ia fazer uma reflexão teológico, pastoral, psicológico, questionando meus motivos de ter me metido lá, e o trabalho foi sobre a síndrome do servo sofredor, na mente do seminarista, na mente do padre, de dar a vida pelos outros, você está entendendo? De entrar na brecha. Aí eu fui puxando biblicamente, eu tinha lido aquele livro do Dreverman sobre o psicograma dos padres, dos candidatos a sacerdócio católico. Essa ideia eis meu corpo, comai e bebei, eu dei minha vida por vocês, essa coisa toda, eu fui analisando dessa forma, sabe? E eu fiz o trabalho altamente motivado, porque eu fui pessoalmente, existencialmente atingido. E só assim consegui fazer um grande trabalho em 6 semanas, de 0 a 100. E defendi, e foi 10, 10, 10. Eu não ouso pensar o que teria sido de mim se eu tivesse que fazer um trabalho qualquer, sem envolvimento pessoal, participação pessoal zero, só mesmo para constar, como a maioria faz. Ainda, às vezes, paga alguém para fazer. Você está entendendo? Eu, ainda hoje tenho esse trabalho em grande conta, porque foi uma forma de eu refletir, através da psicologia, da Bíblia, da teologia, uma determinada postura, da qual eu era refém sem saber. E que se revelou, ou seja, fiz um trabalho, na verdade, autocrítica, não foi de autoengrandecimento, ao contrário, foi questionando meus motivos verdadeiros para fazer um papelão desse, sabe? E foi um negócio que não questionou só a mim. Quem assistiu à defesa do trabalho balançou. Porque foi botando o dedo numa ferida. E ainda hoje eu estou pensando nessa dinâmica, nessa síndrome, que muitos candidatos que pensam que têm vocação religiosa, mas na verdade estão querendo pagar uma culpa, tá entendendo? Tentar
É uma coisa impressionante. Né? Então, eu estou querendo dizer, essa coisa de servir-se da sua vida e fazer disso um uso poético, um uso acadêmico, ou seja, tipo assim, refletir para entender melhor. Aí você diz, olha, por exemplo, sem aquele evento desagradável, não só que eu não teria feito o trabalho daquela magnitude, mas eu teria entendido muito menos a respeito de mim. Tá entendendo? Foi algo fundamental que me acontecesse e aí eu escolhesse isso como um tópico para ser refletido, me abriu os olhos para muita coisa. Ainda hoje estou pensando em coisas, consequências disso tudo. Você fala da sua experiência, né? Recentemente eu defendi a minha entrada na sociedade brasileira e o meu tema, e uma coisa que sempre me chama a atenção é fantasias, são as fantasias dentro do processo analítico. E eu falei do devaneio. E me vinha, foi uma loucura, eu disse, cara, como é que eu vou falar disso? Eu tenho que falar disso. Como é que eu falo disso? Como é que se fala do devaneio? Então, a luz que me apareceu foi a experiência. Eu devaneei sobre o dia que eu ia defender. E montei toda a monografia em cima de uma experiência devaneada de como seria aquele dia, para poder passar. Então, eu acho que isso é da psicologia analítica. Isso era o que Jung fez. Né? Ou seja, ele falou da experiência dele. Aqui a gente está falando da vida como uma obra de arte, ele falou da realização, de realizar a singularidade. E Jung tem aquela frase, eu fui um inconsciente que se realizou. Né? Assim, eu queria até se você pudesse falar um pouquinho também. A minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Exato, exato. Eu acredito até mesmo, uma outra frase dele é que, na verdade, todo médico, ele precisa, para poder curar, ter passado pela doença. Ele deve ter sido acometido pela doença. Isso eu realmente acho algo que eu confirmo. Então, na verdade, entender as angústias, os medos, ou as fantasias dos outros, sem experiência própria, como é que vai ser isso aí? Você está entendendo? Como é que vai ser isso aí? Esses reconhecimentos, esses devaneios que você fala, são muito interessantes. Na vida de Goethe, por exemplo, houve um momento em que ele percebeu sua genialidade poética e começou a refletir ou devanear, se quiser assim, devagar mentalmente, sobre a fronteira, o limite, ou a linha divisória entre o poético e o profético. Porque ele percebeu que nessa época ele leu o Alcorão, se aproximou muito da figura de Maomé, mas tinha lido os profetas bíblicos, judaicos também, e percebe que muitos desses oráculos é poesia, mas é poesia com a pretensão de comunicar uma verdade dura, uma verdade de uma espécie de superego moral que o profeta tem e o povo de Israel não tem, e o povo não tem, o povo que é rebelde, o duro de coração, o obtuso, o petrificado, o resistente, ou simplesmente preguiçoso, letárgico. E o profeta é a espécie de consciência maior, porque tem uma sensibilidade maior. O povo com coração de pedra e o profeta com coração de carne, que sente, que bate e que precisa falar. Ai de mim se eu não falar, aquele que me queima por dentro. Ele corre o risco de ser o mais odiado homem do país, porque, né? Então, Goethe começou a se ver, de certa forma, uma espécie de jogo de devaneio, até que ponto meus dramas, meus sonetos, ele fez um sobre Prometeu, né, um famoso, uma peça poética sobre Prometeu, porque ele mesmo se via como desafiador na posição prometeica, ou seja, aquele titã que rouba
o fogo dos deuses e joga para a humanidade, nem que se exploda, mas ele quer colocar isso na mão dos homens, né? Então, ele fez uma poesia enaltecendo a figura prometeica, mas, ao mesmo tempo, com medo do fanatismo do profeta, né? O poeta é aquele que... Será aquele que apenas embeleza a existência? Poesia, arte, é apenas adorno? Ou teria uma pretensão de comunicar uma verdade de uma forma bela, de uma forma aceitável, de uma forma rimada, de uma forma palatável? Né? Essa busca do conteúdo, do bom conteúdo com a bela forma. Né? Ou seja, a pretensão de conteúdo que faz, na minha opinião também, o segredo de uma boa obra de arte, de uma boa obra clássica, literatura, música, seja o que for, essa seriedade, ou seja, não é só a bela forma, é também a pretensão de comunicar algo duradouro, algo que gerações utilizarão para proveito próprio, né? Mas no final, Goethe teve medo do elemento profético e diz assim, é melhor se conformar com a existência de poeta, porque o profeta muitas vezes termina no proselitismo, né, e no superego, enquanto que o poeta, sendo apenas a voz que reverbera o inconsciente, coloca para fora, doa quem doer, né, assuma quem quiser, mas o poeta não fica insistindo, tem que aceitar, essa é a verdade de Deus, palavra, oráculo de Javé, não vai fazer isso, né? Quer dizer, nesse sentido, né, o poeta seria aquele que, por isso que, por exemplo, Goethe não gostava, um dos seus grandes amigos era Schiller, e Schiller era mais analítico, né? Goethe dava, quando escrevia o Wilhelm Meister, né, Goethe, o manuscrito dava para Schiller ler. Aí o Schiller lia e analisava, inclusive, o autor, né? E devolvia com anotação. Isso aqui não está muito coerente, aqui o senhor está se escondendo, mas na verdade devia ser mais contundente, não sei o que tal, sabe? Aí Goethe, numa certa altura, se chateou e disse para Schiller, olha, sabe uma coisa? Eu não preciso explicar, um artista não deve explicar tudo, e o leitor, e o cara faz a resenha, não deve tentar da obra agora querer descer as entranhas, porque aí o Goethe diz, existe uma certa escuridão dentro de mim que é produtiva, e ela só continuará produtiva enquanto ela não for explorada, enquanto ela não for exposta. Então, tem certas coisas que meu inconsciente não é acessível nem para mim. Aí Goethe diz, eu prefiro continuar, até certo ponto, mistério para mim mesmo, porque eu sei que meu abismo é fecundo. Essa escuridão, o artista que tenta entender a si próprio nos últimos detalhes, por que eu sou assim, essa coisa toda, sabe? Como eu tentei lá, por que eu me meti, por que eu sou assim, tá entendendo? Acaba destruindo em boa parte a própria produtividade. As coisas devem vir. Quanto mais luz você joga lá, você pode ver uma nudez paralisante, tá entendendo? Uma claridade que pode ser paralisante, que pode ser mortificadora. Então, enquanto o profeta certamente é o homem também de uma grande sensibilidade, de um grande acesso ao inconsciente, mas tem muito essa parte moralizante, onde o superego entra, a norma do certo e do errado, que acaba constrangendo. E com essa parte Goethe nunca quis se identificar, para talvez sua obra não perder a beleza, ou a leveza, se quiser assim, né? Porque a coisa interessante é isso. Um romance, eu por exemplo digo isso muito hoje nos meus cursos, às vezes eu acho que determinadas obras da literatura mundial têm mais impacto e mais apelo porque apenas contam a história do que os profetas da Bíblia e os livros sagrados que vão com um martelo moralizante em cima das pessoas. Acaba sendo mais impositivo, mais chato do que você ler um romance, ler a história de alguém e você diz, rapaz, isso aí podia servir para mim. Tá entendendo? A apropriação é sua.
Há uma espécie de imposição, mas ela é tácita. A imposição pela qualidade da leitura, pela pregnância dos personagens, né? Pela agudeza da percepção do diálogo em você. Não tem como ficar incólume. Mas quando você tem alguém que fica lá o tempo todo lhe pregando as coisas, você tem a vontade de correr. Você tem vontade de menos. Então, Goethe fez essa reflexão muito interessante. Na época que ele leu o Alcorão e colocou-se diante da grandeza da figura de Maomé, disse assim, o Kaaba era um profeta, o Alcorão é uma belíssima, a mais bela poesia em árabe, mas tem o fogo do profeta e tem a espada do profeta para trás, que é a parte que me coloca em reserva. Então, essa reflexão também é muito interessante, como aquela do Antônio e do Tass. Aqui também, o poeta e o profeta. Você, para entender bem esses antípodas, você tem que ter um pouco dos dois. Sim. Mas você deve saber também onde seu lugar, em que você é bom. Sua singularidade. Os grandes personagens são um pouco disso, né? Aquele texto do Turgenev falando sobre Hamlet, Dom Quixote, é isso, né? São desse jeito. São parcelas de nós que nós podemos encontrar, né? Justamente. Há um pouco de Hamlet, há um pouco de Dom Quixote, há um pouco de... Sancho Panza também. Panza, né? Não podemos esquecer. Exatamente. Em cada um de nós. Goncharov fez também, no seu romance Oblomov, né? Ele criou uma figura do Oblomov, de um jovem literato russo, que é cheio de ideias. Me lembro da frase que eu vi lá fora, né? Pois é. Antes de você chegar, a gente estava sentado ali fora. Lá fora, né? Isso é como se fosse o resumo do romance do Goncharov, Oblomov, né? Ideas are shit, né? Shit. Uma coisa assim. Ou seja, o que importa é a execução, certo? Então, Oblomov é o homem das ideias. Ele sonha em fazer reforma agrária nas suas terras no interior, ele tem várias ideias, lê muito, não sei o que e tal, mas não consegue, às vezes, sair da cama. Não consegue se vestir sozinho, tem que chamar o servo para vestir. Hoje não me lavei ainda, tá entendendo? É um sujeito mesmo preguiçoso, obsoleto. Aí o Goncharov criou como antípoda, como contraponto, o seu amigo, que é um alemão, tinha que ser um cara chamado Stolz. O nome, orgulho, Stolz em alemão, né? Que é justamente o cara que quer ajudar Oblomov. Mas que é o homem da ação, é um comerciante internacional, importação, exportação. Você está entendendo? O homem que faz. E o Oblomov, o intelectual russo, o aristocrata russo, é o parasita, mas é uma belíssima alma. Fala francês, russo, alemão, você está entendendo? Cheio de ideias. Um belíssimo jovem. E no final ele morre, anos depois, morre de vários AVCs que ele tem, um atrás do outro, até morrer de vez, de fígado engordurado, falta de ação, falta de atividade, ideia sem mundo. E o outro, vamos dizer assim, mundo sem muitas ideias. O pragmatista, o homem que resolve, sabe? Mas bonito seria, uma obra como obra de arte, era ter fantasia e ter também algumas delas realizadas. Algumas. Tem fantasias irrealizáveis, mas algumas você deve se permitir realizar. Para não viver só no mundo da lua. Aí sua vida pode parecer alguma coisa memorável, para dizer, né? Sonhos, acredite neles, mas como diz o Belchior, sonhar é bom, viver é melhor. Aí a frase lá é perfeita lá fora. Mas na hora, né? Na hora, né? Muito bom. Rapaz, eu queria agradecer aqui a presença do professor e dizer que de minha parte aqui, eu até estava falando com ele ali fora. Eu disse, cara, essa temporada eu acho que é a primeira, é a terceira, mas é a primeira que a gente vai fazer, pelo menos para mim, vou dizer para mim, vai depender do que a gente vai, do que vai acontecer aqui hoje. Certo. Né? E para mim mais uma aventura mesmo. Pois é uma aventura. É uma aventura. E para mim, eu fiquei aqui caladinho. Quando você falou a questão de prestar atenção, eu disse, putz, é isso.
É isso, eu estou prestando bem atenção no que ele está falando, eu preciso escutar isso e preciso que as pessoas também escutem, né? Eu agradeço. Deixa eu falar aí, encerrar. Tá? Então, a nossa primeira entrevista da terceira temporada, acho que foi excelente, eu agradeço muito, Carlos. Acho que são muitas ideias que a gente vai voltar a elas durante as outras entrevistas, né? Também falar que o professor Carlos Turci vai estar no curso do Sherpa, do Instituto Sherpa aqui em Fortaleza, mas também online, né? Vamos fazer o merchan, né? É fácil. Como é que ficou o título, Carlos? Foi a... Rapaz, você não vai acreditar. Desvendando o espírito do nosso tempo. Desvendando o espírito do nosso tempo. Vamos ver o que é que vai dar isso, hein? É um curso que é oferecido também online, então se alguém tiver interesse em acompanhar o curso, né, com o professor, que traz sempre durante os cursos muito da cultura, muito do cinema, muito da literatura, junto com a filosofia e a teologia, então estaremos lá também, né? Fica aí a dica para vocês. Então foi um excelente episódio, nos encontramos Deixa o professor falar frente, as últimas palavras aí também. À vontade. O encerramento é seu. Faça o encerramento. Só posso agradecer o convite primeiro, mas também a manhã agradável que passamos aqui, né? Não tem nada melhor do que um papo desse, né? Porque, de fato, hoje você ter a oportunidade de conversar sobre esse tipo de assunto e ainda ter público é raro, né? Eu corro para cima, uma coisa dessa para mim é indispensável, porque é nisso que eu acredito. A partir de vidas fascinantes, tentar dar um upgrade também na nossa e acreditar muito no tempo que nos é dado, é um tempo precioso e devemos fazer algo dele bastante seletivo. Hoje, para mim, foi uma manhã muito bem aproveitada. Agradeço. Maravilha. Obrigado.